Ela só queria trabalhar em paz para criar o filho, mas nunca imaginou que o destino mudaria sua vida em um único dia. Era 4:30 da manhã quando Mariana desligou o despertador antes mesmo que ele tocasse. O hábito de acordar antes da hora já estava entranhado em sua rotina desde que perdera o marido há 2 anos. Ao seu lado, dormia profundamente o pequeno Gabriel, de apenas 6 anos, com o rosto angelical emoldurado pelos cachos castanhos que herdara do pai. Mariana se levantou em silêncio, seus pés descalços tocando o chão frio do pequeno apartamento, na periferia de São Paulo. O aluguel estava atrasado novamente, e ela sabia que cada dia de trabalho era uma batalha para manter aquele teto sobre suas cabeças. Dirigiu-se à cozinha minúscula, onde preparou um café simples e verificou se havia leite suficiente para Gabriel quando ele acordasse. A vizinha Dona Lourdes, que cuidava de Gabriel durante o dia, havia viajado para o interior para cuidar da mãe doente. Era a 3ª vez no mês que Mariana ficava sem opção para deixar o filho. Trabalhar como faxineira noturna em um dos maiores escritórios de advocacia da cidade era a única fonte de renda que conseguira após a morte do marido, e ela não podia se dar ao luxo de faltar. Olhando para Gabriel ainda dormindo, Mariana tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Pegou a mochila escolar do menino, colocou dentro alguns brinquedos silenciosos, um lanche e um cobertor pequeno. Se fosse cuidadosa, poderia levá-lo ao escritório sem que ninguém percebesse. O prédio era enorme, com dezenas de andares, e ela conhecia cada canto daquele lugar depois de 3 anos trabalhando lá. Gabriel acordou quando ela o balançou suavemente. Seus olhos grandes e curiosos se abriram, ainda embaçados de sono. "Mamãe, ainda está escuro", murmurou ele, esfregando os olhinhos. "Eu sei, meu amor. Hoje você vai fazer uma aventura comigo no trabalho da mamãe, mas precisa ser um menino muito comportado e ficar bem quietinho, está bem?" Gabriel assentiu com entusiasmo. Para ele, qualquer coisa diferente da rotina soava como uma grande aventura. Mariana o vestiu com roupas confortáveis, pegou a mochila e saíram juntos na escuridão da madrugada. O trajeto de ônibus até o centro da cidade levava 1 hora. Gabriel encostou a cabeça no ombro da mãe e voltou a dormir durante a viagem. Mariana observava as ruas vazias através da janela, sentindo um misto de nervosismo e determinação. Ela faria dar certo. Precisava dar certo. Chegaram ao imponente edifício às 6 da manhã. Mariana cumprimentou discretamente o segurança noturno, que já a conhecia bem, e seguiu para o elevador de serviço com Gabriel sonolento ao seu lado. Subiram até o 23º andar, onde ficavam os escritórios da Monteiro & Associados. "Uau, mamãe! É muito alto aqui!" sussurrou Gabriel, impressionado com a vista da cidade que começava a despertar através das enormes janelas de vidro. "Sim, meu amor. Agora você precisa ficar bem quietinho aqui neste cantinho enquanto a mamãe trabalha, está bem? Se alguém vier, você se esconde atrás desta mesa grande." Mariana improvisou um pequeno acampamento, com o cobertor embaixo de uma mesa no final do corredor, em uma área pouco movimentada. Deixou Gabriel com seus brinquedos e começou sua rotina de limpeza. Durante 3 horas tudo correu perfeitamente. Gabriel brincava silenciosamente, ocasionalmente cochilando, enquanto Mariana limpava os escritórios com a eficiência de sempre. Ela conhecia cada detalhe daquele ambiente. Sabia qual executivo deixava a mesa sempre bagunçada, qual secretária esquecia a xícara de café na mesa todos os dias e em qual sala a impressora sempre deixava papéis espalhados pelo chão. Mas foi quando estava limpando o escritório do 25º andar que ouviu passos pequenos ecoando pelo corredor de mármore. Seu coração disparou. Gabriel havia saído do esconderijo. Enquanto isso, Henrique Almeida subia no elevador privativo rumo ao seu escritório no último andar do edifício. Aos 38 anos, ele era o dono de um dos maiores escritórios de advocacia empresarial do país, além de ter investimentos em diversos outros setores. Sua fortuna era estimada em centenas de milhões, mas nada disso preenchia o vazio que carregava no peito desde que perdera a esposa em um acidente de carro 3 anos antes. Henrique mantinha uma rotina rígida. Chegava ao escritório às 9 da manhã, trabalhava até tarde, voltava para sua cobertura vazia e repetia o ciclo no dia seguinte. Havia se tornado frio e distante com todos ao seu redor.
focando apenas nos negócios, como uma forma de não pensar na dor da perda. Naquela manhã, porém, algo inusitado aconteceu. Quando as portas do elevador se abriram no 23º andar, por um defeito técnico, ele se deparou com uma cena que não esperava. Um menino pequeno caminhando sozinho pelo corredor, claramente perdido. Gabriel havia saído para procurar o banheiro, mas os corredores enormes o confundiram. Quando viu um homem de terno elegante saindo do elevador, correu em sua direção. "Moço, o senhor viu minha mamãe? Ela usa um uniforme azul e tem cabelo igual ao meu", disse Gabriel sem qualquer timidez. Henrique ficou paralisado por um momento. Havia anos que não conversava com uma criança. A inocência e a sinceridade nos olhos do menino o pegaram completamente desprevenido. "Sua mãe trabalha aqui?", perguntou Henrique, abaixando-se para ficar na altura de Gabriel. "Trabalha sim. Ela limpa os escritórios para que fiquem bem bonitos. Meu nome é Gabriel, e o seu?" "Henrique", respondeu ele, sentindo algo estranho se mexer em seu peito há muito tempo adormecido. Nesse momento, Mariana apareceu correndo pelo corredor, visivelmente desesperada. Quando viu o filho conversando com um homem de terno, seu rosto empalideceu. "Gabriel, meu Deus, você me deu um susto terrível. Desculpe muito, senhor. Ele não deveria estar aqui", disse ela, pegando Gabriel pela mão e fazendo uma reverência respeitosa. Henrique observou a mulher à sua frente. Mariana tinha cerca de 30 anos. Cabelos castanhos presos em um coque simples, olhos expressivos que mostravam cansaço, mas também uma determinação férrea. Seu uniforme azul estava impecável, mesmo após horas de trabalho. "Não precisa se desculpar. O menino só estava perdido", disse Henrique, sua voz mais suave do que costumava ser. "Ele não vai incomodar mais. Prometo que isso não vai se repetir", disse Mariana, ainda segurando Gabriel firmemente pela mão. "Mamãe, o moço é muito legal. Ele tem olhos tristes igual aos seus quando você pensa no papai", disse Gabriel inocentemente. O comentário atingiu tanto Henrique quanto Mariana como um raio. Houve um momento de silêncio constrangedor até que Henrique limpou a garganta. "Eu preciso ir para minha reunião. Tenham um bom dia." Ele entrou novamente no elevador, mas não conseguiu tirar da mente a imagem da mãe desesperada, protegendo o filho, e as palavras sinceras da criança sobre seus olhos tristes. Durante os dias seguintes, Henrique se pegou pensando naquele encontro. Havia algo na dedicação daquela mãe que o tocara profundamente. Começou a chegar mais cedo ao escritório, sempre tomando cuidado para passar pelo 23º andar. Mariana, por sua vez, redobrou os cuidados para manter Gabriel escondido, mas o menino era curioso por natureza. E sempre que possível, saía de seu esconderijo para explorar os corredores vazios. Em uma dessas ocasiões, ele encontrou novamente com Henrique. "Oi, moço Henrique. Você lembra de mim?", disse Gabriel sorrindo amplamente. "Claro que lembro, Gabriel. O que você está fazendo aqui?" "Minha mamãe não tem ninguém para cuidar de mim em casa, então ela me traz para trabalhar. Eu fico bem quietinho, só às vezes eu saio para esticar as pernas." A sinceridade da criança comoveu Henrique. Ele começou a entender a situação difícil em que Mariana se encontrava. "E você gosta de ficar aqui?" "Gosto sim. É divertido ver minha mamãe trabalhando. Ela é a melhor faxineira do mundo inteiro. Deixa tudo brilhando igual estrela." Henrique sorriu pela primeira vez em muito tempo. A forma como Gabriel falava da mãe com tanto orgulho e amor era tocante. "Ela é muito especial mesmo", concordou Henrique. A partir desse dia, os encontros entre Henrique e Gabriel se tornaram mais frequentes. O empresário começou a ajustar sua agenda para passar mais tempo no 23º andar, sempre encontrando uma desculpa para estar por lá quando sabia que Mariana estaria trabalhando. Gabriel, que não conhecia timidez, logo se afeiçoou ao homem elegante que sempre o tratava com gentileza. Começou a desenhar para ele, usando os papéis que encontrava nos cestos de lixo e os lápis de cor que Mariana levava na mochila. "Esse desenho é para você, moço Henrique", disse Gabriel uma manhã, entregando um papel com um desenho colorido de um homem de terno, ao lado de uma mulher de uniforme azul, e um menino pequeno. Henrique segurou o desenho com cuidado, como se fosse uma obra de arte preciosa. "Está muito bonito, Gabriel, obrigado. É você, minha mamãe e eu. Somos uma família feliz no desenho.
As palavras do menino ecoaram na mente de Henrique durante todo o dia. Família. Havia tanto tempo que não pensava nessa palavra. Desde que perdera a esposa, isolara-se completamente, construindo muros ao redor do coração. Mariana, inicialmente receosa dos encontros entre o filho e aquele homem que parecia ser um executivo importante, começou a perceber mudanças sutis em Gabriel. O menino estava mais alegre, falava constantemente sobre o moço Henrique e sempre perguntava se iriam encontrá-lo no trabalho. Uma manhã, Gabriel adoeceu com febre alta. Mariana não teve escolha senão levá-lo mesmo assim, pois não podia faltar ao trabalho. O menino ficou mais quieto que o normal, dormindo a maior parte do tempo em seu esconderijo improvisado. Henrique percebeu que não havia visto Gabriel pelos corredores e decidiu procurar por Mariana. Encontrou-a no banheiro feminino, molhando um pano para refrescar a testa do filho febril. "Ele está doente?" e perguntou Henrique, preocupado. Mariana se assustou com a presença dele ali. "Desculpe, senhor. Ele está com um pouco de febre, mas não podia faltar ao trabalho. Prometo que não vai atrapalhar em nada. Você não deveria estar trabalhando com ele doente assim. Ele precisa ir ao médico. Eu não posso faltar. Preciso deste emprego", disse Mariana, com lágrimas nos olhos. Henrique ficou em silêncio por um momento, observando o desespero daquela mãe que colocava as necessidades do filho acima de sua própria segurança no emprego. "Deixe-me ajudar. Conheço um pediatra excelente que pode vir até aqui." "Não posso aceitar isso, senhor. Já é muita bondade sua não ter nos denunciado. Por favor, aceite. Uma criança doente não pode esperar." A gentileza inesperada daquele homem tocou profundamente o coração de Mariana. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia completamente sozinha no mundo. O médico que Henrique chamou examinou Gabriel ali mesmo, no escritório vazio. Era apenas uma gripe comum, mas prescreveu medicamentos e recomendou repouso. Henrique fez questão de pagar a consulta e os remédios, mesmo diante dos protestos de Mariana. "Por que está fazendo isso por nós?" perguntou ela, genuinamente curiosa. Henrique ficou em silêncio por um longo momento. "Porque vocês me lembraram de algo que eu havia esquecido, de que ainda existe bondade no mundo." Durante as semanas seguintes, a rotina dos três se estabeleceu de uma forma natural. Henrique sempre encontrava uma forma de passar pelo 23º andar. Gabriel sempre tinha um desenho novo para mostrar, e Mariana começou a se sentir menos tensa com a situação. Mas nem todos no prédio viam aquela situação com bons olhos. Carla Santos, supervisora de limpeza do prédio, era uma mulher de 50 anos, amarga e invejosa, que há muito tempo nutria ressentimentos contra Mariana. Carla havia sido promovida ao cargo de supervisora mais por tempo de casa do que por competência, e sempre se incomodava com a eficiência e dedicação de Mariana. Carla começou a notar os encontros frequentes entre Mariana, Gabriel e aquele homem elegante que parecia ter influência no prédio. Em sua mente pequena e invejosa, imaginou que Mariana estava usando o filho para conquistar algum benefício ou promoção. "Essa Mariana pensa que é espertinha", murmurava Carla para outras funcionárias. "Fica desfilando o filho pelos corredores para impressionar os chefes. Uma falta de profissionalismo total." Carla começou a investigar quem era aquele homem. Descobriu que se tratava de Henrique Almeida, mas não sabia que ele era, na verdade, o dono da empresa. Para ela, ele era apenas mais um diretor influente que Mariana estava tentando seduzir. A inveja de Carla cresceu quando começou a perceber que Henrique parecia gostar genuinamente de Gabriel. Ela não podia aceitar que uma simples faxineira estivesse recebendo atenção especial de alguém importante. Foi então que Carla decidiu agir. Planejou cuidadosamente um flagrante que humilharia Mariana publicamente e a faria perder o emprego de uma vez por todas. Em uma manhã de sexta-feira, Carla chegou mais cedo ao prédio com um plano em mente. Ela sabia que havia uma reunião importante, marcada para as 9 da manhã no 23º andar, com vários diretores e clientes importantes. Também sabia que Mariana sempre terminava a limpeza daquele andar por volta das 8h30. Carla esperou o momento certo. Quando viu Mariana guardando seus materiais de limpeza e Gabriel brincando discretamente em um canto, ela acionou seu plano. "Funcionários, venham todos ver isto!" gritou Carla pelo corredor,
sua voz ecoando por todo o andar. Mariana gelou. Gabriel, assustado com os gritos, correu para perto da mãe. Em poucos minutos, um grupo de executivos, secretárias e outros funcionários se reuniu ao redor delas. Entre eles estava Henrique, que havia chegado para sua reunião. Querem ver o que acontece quando se contrata gente sem responsabilidade? Continuou Carla, gesticulando dramaticamente. Esta funcionária aqui, a Mariana, tem trazido seu filho para o trabalho há semanas. Uma total falta de profissionalismo. Como podemos confiar nossos escritórios a alguém que não consegue nem separar vida pessoal de trabalho? Mariana sentia as pernas tremerem. Gabriel se escondeu atrás da saia da mãe, assustado com toda aquela gente olhando para eles. Isso é uma empresa séria, não uma creche, prosseguiu Carla, claramente satisfeita com o espetáculo que estava causando. E, pelo que soube, ela ainda tem usado a criança para tentar conquistar favores especiais de alguns executivos. A última acusação foi direcionada claramente a Henrique, que observava tudo em silêncio, com o rosto cada vez mais sombrio. Eu posso explicar, começou Mariana com a voz embargada. Minha vizinha que cuida dele está doente e eu não tinha para onde... Explicar o quê? Interrompeu Carla. Que você decidiu transformar nosso ambiente de trabalho em um parquinho? Que você achou que podia usar seu filho para manipular pessoas importantes? Gabriel começou a chorar, assustado com os gritos. Mariana o pegou no colo, tentando consolá-lo enquanto lágrimas corriam por seu rosto. Eu jamais usaria meu filho para qualquer coisa assim, disse ela com a voz quebrada. Eu só precisava trabalhar para sustentá-lo. Não tive escolha. Claro que teve escolha. A escolha era não trazer a criança, replicou Carla cruelmente. E agora vai ter que arcar com as consequências. Exijo que esta funcionária seja demitida imediatamente por falta grave. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os presentes olhavam para Mariana com uma mistura de constrangimento e pena. Ela se sentia completamente humilhada, exposta diante de todos como se fosse uma criminosa. Henrique observava a cena com o coração partido. Via o desespero de Mariana, o medo nos olhos de Gabriel e a crueldade desnecessária de Carla. Mas havia algo mais, que o incomodava profundamente. A forma como aquela supervisora havia insinuado. Que Mariana estava usando o filho para manipulá-lo. Aquilo tocou em uma ferida profunda de Henrique. Após se tornar viúvo e rico, havia se acostumado com pessoas se aproximando dele por interesse. A ideia de que talvez Mariana também fosse assim o deixou confuso e magoado. Eu acho melhor vocês irem embora, disse Henrique friamente, sem olhar diretamente para Mariana. Resolveremos essa situação mais tarde. As palavras de Henrique foram como um soco no estômago de Mariana. O homem que havia sido tão gentil com ela e Gabriel, que havia cuidado do menino quando ele estava doente, agora a dispensava friamente como se ela fosse apenas mais uma oportunista. Sim, senhor, murmurou Mariana com a dignidade que ainda lhe restava. Gabriel, vamos embora. Ela pegou suas coisas rapidamente e saiu do prédio com o filho no colo, deixando para trás não apenas um emprego, mas também a esperança de que havia encontrado alguém que realmente se importava com eles. Carla sorriu satisfeita, acreditando que havia vencido. Os outros funcionários se dispersaram constrangidos e Henrique seguiu para sua reunião com o coração pesado e a mente confusa. Durante toda a reunião, Henrique não conseguiu se concentrar. As palavras de Carla ecoavam em sua mente, mas também a imagem do desespero de Mariana e o choro assustado de Gabriel. Havia algo que não se encaixava na história. Após a reunião, Henrique chamou o chefe de segurança do prédio. Preciso ver as gravações das câmeras de segurança das últimas semanas, especificamente do 23º andar. Durante toda a tarde, Henrique analisou horas de gravações. O que viu o deixou profundamente envergonhado de si mesmo. As imagens mostravam Mariana trabalhando com dedicação exemplar, sempre mantendo Gabriel quieto e longe das áreas de movimento. O menino passava a maior parte do tempo brincando silenciosamente em seu cantinho, ocasionalmente dormindo. Não havia nenhuma evidência de que ele atrapalhasse o trabalho da mãe ou causasse qualquer transtorno. Mais importante ainda, as gravações mostravam os momentos de interação entre Gabriel e Henrique. Era evidente que os encontros eram casuais
iniciado sempre pela curiosidade natural da criança, nunca por instigação de Mariana. Pelo contrário, as imagens mostravam Mariana sempre tentando manter o filho longe dos corredores movimentados. Mas foi uma gravação específica que mais impactou Henrique. Na terça-feira anterior, um cliente importante estava visitando o escritório quando tropeçou e quase derrubou uma maquete arquitetônica valiosa. Quem evitou o acidente foi Gabriel, que correu e segurou a maquete antes que caísse no chão e se quebrasse. O menino havia salvado algo que valia milhares de reais, mas nem ele nem Mariana haviam mencionado o incidente para ninguém. Eles simplesmente não achavam que fosse algo digno de destaque. Henrique se deu conta de que havia julgado mal a situação. Mariana nunca havia tentado usar o filho para conseguir vantagens. Ela era exatamente o que parecia ser. Uma mãe dedicada lutando para sobreviver com dignidade. Naquela tarde, ele tentou encontrar Mariana. Descobriu pelo departamento pessoal que ela não havia voltado para buscar seus últimos pagamentos e que seu telefone estava fora de área. A culpa que sentia crescia a cada hora que passava. Enquanto isso, Mariana estava em sua pequena casa sentada no sofá velho com Gabriel adormecido em seu colo. O menino havia chorado muito após saírem do escritório, sem entender por que tiveram que ir embora de uma forma tão abrupta e assustadora. "Mamãe, nós fizemos alguma coisa errada?" havia perguntado Gabriel no ônibus com os olhinhos vermelhos de tanto chorar. "Não, meu amor. Às vezes as pessoas não entendem nossa situação, mas não fizemos nada de errado." O moço Henrique estava bravo conosco? Mariana não soube como responder. A frieza com que Henrique as havia dispensado a magoou profundamente. Ela havia começado a acreditar que ele realmente se importava com eles, mas talvez tivesse sido apenas sua imaginação. Ele é um homem importante, Gabriel. Pessoas importantes têm preocupações diferentes das nossas. Naquela noite, Mariana fez as contas da situação. Sem o emprego, não conseguiria pagar o aluguel do mês seguinte. Teria que procurar outro trabalho urgentemente, mas sem referências da última empresa. Seria difícil conseguir algo rapidamente. Na segunda-feira seguinte, Henrique chegou ao escritório determinado a consertar seu erro. Havia passado o fim de semana inteiro pensando em como abordar Mariana e pedir desculpas, mas quando perguntou aos seguranças, descobriu que ela não havia aparecido. Foi então que decidiu tomar uma atitude mais drástica. Chamou todos os funcionários do turno da manhã para uma reunião urgente na sala de conferências do 23º andar. Entre eles estava Carla, que compareceu com um sorriso de satisfação, achando que seria elogiada por ter limpado a empresa. "Senhoras e senhores", começou Henrique, "preciso falar sobre o incidente que ocorreu aqui na sexta-feira passada." Carla se impertigou na cadeira, esperando os parabéns. "Antes, porém, preciso esclarecer quem eu sou. Alguns de vocês podem não saber, mas eu sou Henrique Almeida, proprietário desta empresa." Um murmúrio surpreso percorreu a sala. Carla empalideceu instantaneamente. Ela nunca soube que estava lidando com o dono da empresa. "Na sexta-feira, presenciei uma das demonstrações mais cruéis de preconceito e falta de humanidade que já vi em minha vida profissional", continuou Henrique, sua voz ganhando intensidade. Henrique acionou um telão e começou a passar as gravações de segurança das últimas semanas. Todos puderam ver Mariana trabalhando com dedicação, Gabriel se comportando exemplarmente, e especialmente a cena onde o menino evitou que a maquete cara fosse destruída. Esta criança salvou nosso patrimônio, e sua mãe é uma das funcionárias mais dedicadas que esta empresa já teve. E como ela foi tratada? Com humilhação pública baseada em preconceito e inveja. O silêncio na sala era absoluto. Carla havia encolhido na cadeira, claramente percebendo que sua carreira havia chegado ao fim. Mariana Santos foi vítima de uma injustiça terrível. Ela é uma mãe que faz o impossível para criar seu filho com dignidade e, em vez de apoio, recebeu crueldade. Henrique pausou as imagens em uma cena onde Gabriel desenhava tranquilamente enquanto Mariana trabalhava. "Quero que todos vejam isto. Uma mãe trabalhadora e um menino educado que nunca atrapalharam ninguém. Pelo contrário, só trouxeram positividade para este ambiente." As pessoas na sala começaram a sussurrar entre si, claramente constrangidas com o que havia acontecido. "Quanto à senhora Carla Santos", disse Henrique,
virando-se para a supervisora. Seu comportamento foi inaceitável. Está demitida por justa causa e pode recolher seus pertences agora mesmo. Carla tentou se levantar para protestar, mas as pernas tremeram. Senhor Henrique, eu só estava tentando manter a ordem. A ordem não se mantém com crueldade e preconceito. Se retire, por favor. Após Carla sair escoltada pelo segurança, Henrique voltou sua atenção para os demais funcionários. Agora preciso encontrar Mariana Santos para desfazer essa injustiça. Se alguém souber onde posso encontrá-la, ficarei grato. Uma das secretárias levantou a mão timidamente. Senhor Henrique, eu tenho uma amiga que mora no mesmo bairro que ela. Posso tentar conseguir o endereço. Por favor, faça isso. É urgente. 2 horas depois, Henrique estava dirigindo seu carro importado pelas ruas da periferia de São Paulo. O contraste com sua vida de luxo era gritante, mas ele não se importava. Havia algo mais importante a fazer. Encontrou o endereço numa rua estreita, em um conjunto habitacional simples, mas bem cuidado. Estacionou o carro e subiu as escadas até o apartamento de Mariana. Quando ela abriu a porta e o viu ali, ficou completamente sem reação. Gabriel apareceu atrás dela, e ao ver Henrique, correu para abraçá-lo. Moço Henrique, você veio nos visitar, exclamou o menino genuinamente feliz. Gabriel, volte aqui, disse Mariana, ainda em choque. Senhor Henrique, o que o senhor está fazendo aqui? Vim pedir desculpas, disse Henrique, sua voz carregada de emoção. E vim consertar uma injustiça terrível. Mariana o convidou para entrar no pequeno apartamento. Henrique olhou ao redor e viu um lar simples, mas cheio de amor. Desenhos de Gabriel enfeitavam as paredes, livros empilhados em prateleiras improvisadas e fotos da família feliz antes da tragédia que levara o pai. Mariana, eu cometi um erro terrível na sexta-feira. Deixei que dúvidas idiotas me impedissem de defender vocês quando mais precisavam. Mariana serviu um café simples e se sentou à frente dele. O senhor não precisava vir até aqui para isso. Precisava sim. Descobri através das gravações de segurança que Gabriel salvou uma maquete cara de ser destruída. Vocês nunca mencionaram isso. Não achamos que fosse importante, disse Mariana, surpresa. Não acharam importante? Aquela maquete vale R$50.000. Mas mais importante que isso, as gravações mostraram que vocês nunca fizeram nada de errado. Muito pelo contrário. Henrique contou tudo o que havia descoberto. Como havia demitido Carla e como se sentia culpado por ter acreditado nas insinuações maldosas. Quero oferecer seu emprego de volta com um aumento substancial. E quero providenciar uma escola particular para Gabriel, além de um local melhor para vocês morarem. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que estava ouvindo. Por que está fazendo isso? E perguntou ela finalmente. Henrique olhou para Gabriel, que brincava no tapete da sala. Depois voltou os olhos para Mariana. Porque vocês me ensinaram algo que eu havia esquecido. Me lembraram de que ainda existe bondade genuína no mundo. Gabriel me devolveu a capacidade de sorrir, e você me mostrou o que significa amar incondicionalmente. Senhor Henrique, por favor, me chame apenas de Henrique. E há mais uma coisa. Não estou fazendo isso apenas por gratidão ou por pena. Estou fazendo porque me apaixonei por vocês dois. Por Gabriel, que me ensinou a ser criança novamente, e por você, que me mostrou o que é ter coragem e dignidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. As palavras de Henrique fizeram o coração de Mariana acelerar. Ela havia sentido uma conexão especial com ele, mas nunca imaginara que fosse correspondida. Henrique, Nossa situação é muito diferente. Você é um homem rico e importante. Eu sou apenas uma faxineira com um filho para criar. Você não é apenas nada, disse Henrique, pegando as mãos de Mariana entre as suas. Você é a mulher mais forte e íntegra que já conheci. E Gabriel é a criança mais especial do mundo. Gabriel, que havia estado ouvindo a conversa, se aproximou dos dois. Mamãe, isso quer dizer que o Henrique vai ser meu papai? A pergunta inocente da criança fez tanto Henrique quanto Mariana se emocionarem. Henrique se abaixou para ficar na altura de Gabriel. Eu gostaria muito disso, Gabriel, mas só se sua mãe quiser também. Mariana olhou para os dois homens de sua vida, o filho que era sua razão de viver e o homem que havia conquistado seu coração sem ela perceber. Por um momento, permitiu-se sonhar com a possibilidade de uma vida diferente,
uma vida onde não precisaria lutar sozinha. Eu preciso de tempo para processar tudo isso, disse ela honestamente. Aconteceu tanta coisa, claro. Não há pressa. Mas enquanto você pensa, aceite pelo menos que eu corrija a injustiça que foi feita. Aceite voltar ao trabalho com condições melhores. Mariana sabia que não podia se dar ao luxo de recusar. Gabriel precisava de estabilidade, educação, um futuro melhor. Está bem, mas com uma condição. Não quero que ninguém ache que estou recebendo privilégios especiais por causa de nossos sentimentos. Você receberá o que merece pelo seu trabalho e dedicação. Nada mais, nada menos. Na semana seguinte, Mariana voltou ao trabalho, mas desta vez as circunstâncias eram completamente diferentes. Henrique havia criado uma creche corporativa no prédio, justamente para atender funcionários que precisavam levar os filhos ao trabalho. Gabriel foi a primeira criança matriculada. A creche era equipada com tudo que uma criança poderia precisar: brinquedos educativos, livros, uma pequena biblioteca, área de descanso e até mesmo uma enfermeira de plantão. Gabriel ficou encantado com o novo ambiente. Mamãe, olha quantos livros! E tem até um computador só para crianças! Exclamava ele no primeiro dia. A história da injustiça sofrida por Mariana e da forma como Henrique a corrigiu se espalhou rapidamente pelo prédio. Os funcionários começaram a vê-la com admiração e respeito. Muitos se aproximaram para pedir desculpas pelo que havia acontecido e para elogiar a educação de Gabriel. Uma das secretárias mais antigas da empresa, Dona Rosa, tornou-se uma espécie de avó adotiva de Gabriel. Ela sempre havia querido netos e se encantou com a educação e carinho do menino. Esse menino é um anjo, dizia ela para quem quisesse ouvir. E a mãe dele é uma guerreira. Não é qualquer um que consegue criar um filho tão bem educado em circunstâncias tão difíceis. Durante as semanas seguintes, Henrique e Mariana começaram a se conhecer melhor. Ele descobriu que ela havia sido professora antes de se casar, mas havia parado de trabalhar para cuidar de Gabriel quando ele nasceu. Após a morte do marido, não conseguira voltar à profissão por falta de tempo para se atualizar e pela necessidade de trabalhar em horários que permitissem cuidar do filho. Você já pensou em voltar a dar aulas? Perguntou Henrique durante um de seus encontros casuais nos corredores. Penso todos os dias, mas seria preciso fazer cursos de atualização. E eu não tenho tempo nem dinheiro para isso. E se você tivesse? Mariana sorriu tristemente. Seria um sonho realizado. Mas sonhos nem sempre se tornam realidade. Às vezes se tornam, disse Henrique misteriosamente. Uma semana depois, Henrique apareceu na casa de Mariana com uma proposta surpreendente. Quero oferecer uma bolsa de estudos integral para você. Fazer um curso de pós-graduação em pedagogia na melhor universidade da cidade. Mariana ficou sem palavras. Henrique, isso é demais. Eu não posso aceitar. Por que não? Porque as pessoas vão pensar que eu estou apaixonado por uma mulher incrível e quero vê-la realizar seus sonhos. Deixe elas pensarem. Gabriel, que estava ouvindo a conversa, pulou de alegria. Mamãe vai ser professora de verdade. Igual nos filmes. A alegria do filho foi o que convenceu Mariana a aceitar. Ela não podia privar Gabriel de ver sua mãe lutar pelos seus sonhos. Durante os meses seguintes, a rotina da família mudou completamente. Mariana estudava durante o dia, enquanto Gabriel ficava na creche da empresa. À noite, ela ainda trabalhava como supervisora de limpeza. Henrique havia promovido ela para o cargo que era de Carla, com um salário muito melhor. Henrique se tornou uma presença constante em suas vidas. Levava Gabriel para o parque aos fins de semana. Ajudava Mariana com os estudos e, lentamente, foi ocupando o espaço de pai que havia ficado vazio no coração do menino. Uma noite, enquanto Mariana estudava para uma prova importante, Gabriel se aproximou de Henrique, que o estava ajudando com o dever de casa. Henrique, posso te perguntar uma coisa? Claro, campeão. O que você quer saber? Por que você não casa com a minha mamãe? A pergunta pegou Henrique desprevenido. Bem, essas coisas são complicadas, Gabriel. Não parecem complicadas. Vocês se gostam, eu gosto de vocês dois, e nós nos divertimos juntos. Meu amigo da creche disse que quando os adultos fazem isso, eles casam. A lógica simples da criança fez Henrique sorrir. De fato, do ponto de vista de Gabriel, não havia nada complicado na situação.
E você gostaria que eu casasse com sua mãe? Gostaria muito. Aí você seria meu papai de verdade, e nós poderíamos morar todos juntos numa casa grande, com um quintal para eu brincar. Henrique ficou emocionado com a sinceridade de Gabriel. A criança havia colocado em palavras algo que ele próprio vinha sentindo há meses. Naquela mesma noite, após Gabriel dormir, Henrique conversou com Mariana sobre o assunto. Mariana, preciso te dizer uma coisa. Estes meses ao lado de vocês foram os mais felizes da minha vida desde que perdi minha esposa. Mariana parou de estudar e olhou para ele com atenção. Vocês preencheram um vazio que eu achei que nunca mais seria preenchido. Gabriel me devolveu a alegria de viver e você me mostrou que é possível amar novamente. Henrique, deixe-me terminar. Sei que nossa história começou de forma inusitada. Sei que nossas origens são diferentes. Mas também sei que o que sentimos um pelo outro é real e verdadeiro. Henrique se levantou e se ajoelhou diante de Mariana, tirando uma pequena caixa do bolso. Mariana Santos, você quer se casar comigo? Mariana ficou sem reação por alguns segundos. Quando finalmente processou o que estava acontecendo, começou a chorar. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero. Gabriel, que havia acordado para beber água, apareceu na porta da sala bem na hora de ver Henrique colocando o anel no dedo de sua mãe. Eba, vocês vão casar, gritou ele, correndo para abraçar os dois. Os três ficaram ali abraçados, chorando de alegria e planejando o futuro que construiriam juntos. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante. Mariana usava um vestido branco elegante, mas discreto. Gabriel estava lindo de pajem com um pequeno terno, e Henrique não conseguia parar de sorrir. Todos os funcionários da empresa foram convidados, e muitos se emocionaram ao ver como uma história que começou com tanta dor havia se transformado em um final feliz. Durante a cerimônia, Gabriel foi quem entregou as alianças, e na hora dos votos, Henrique se dirigiu também a ele. Gabriel, prometo ser o melhor pai que puder ser para você. Prometo estar presente em cada momento importante da sua vida, te apoiar em todos os seus sonhos e amar você como se fosse meu filho de sangue. O menino, emocionado apesar da pouca idade, respondeu: E eu prometo ser o melhor filho para você. Papai Henrique. Não havia um olho seco na igreja. 2 anos depois, Mariana se formou em pedagogia com louvor e foi contratada como diretora pedagógica de uma escola particular de renome. Gabriel, agora com 8 anos, era um menino brilhante e feliz, que falava orgulhosamente de seus 2 pais. O papai que estava no céu e o papai Henrique, que estava ali todos os dias. Henrique havia se tornado um homem completamente diferente. O empresário frio e distante deu lugar a um marido carinhoso e pai dedicado. Ele reduziu sua carga de trabalho para passar mais tempo com a família e se envolveu em projetos sociais para ajudar outras mães em situação parecida com a que Mariana havia vivido. Uma tarde, enquanto os 3 brincavam no jardim de sua nova casa. Uma residência ampla, mas aconchegante. Onde Gabriel finalmente tinha o quintal que sempre sonhara, Mariana refletiu sobre como a vida pode mudar de forma inesperada. Em que você está pensando? Aí perguntou Henrique, sentando ao seu lado enquanto observavam Gabriel correr atrás de uma borboleta. Estava pensando em como o destino é engraçado. Se Dona Lourdes não tivesse viajado naquele dia, se eu não tivesse levado o Gabriel para o trabalho, se ele não tivesse se perdido nos corredores, nada disso teria acontecido. Eu prefiro acreditar que não foi o destino, disse Henrique beijando a testa da esposa. Prefiro acreditar que foi o amor. O amor que você tem pelo Gabriel te fez ser corajosa. O amor que ele tem por você o fez ser uma criança especial. E o amor que todos nós compartilhamos nos trouxe até aqui. Gabriel correu até eles, ofegante, mas sorridente. Mamãe, papai e Henrique, vocês viram? Eu quase peguei a borboleta. Vimos sim, campeão, disse Henrique, puxando o menino para um abraço. Mas às vezes é mais bonito deixar as borboletas livres para voar. Como vocês fizeram comigo? Perguntou Gabriel com a sabedoria peculiar das crianças. Mariana e Henrique se entreolharam, surpresos com a profundidade da observação do menino. Como assim, meu amor? Lhe perguntou Mariana. Vocês me deixaram livre para ser feliz, para amar vocês dois, para não esquecer do meu primeiro papai,
mas também para ganhar um segundo papai. É como se vocês tivessem deixado meu coração voar livre. As palavras de Gabriel tocaram profundamente o coração dos dois adultos. Era impressionante como uma criança conseguia resumir em palavras simples a complexidade dos sentimentos que eles haviam vivido. Naquela noite, depois de Gabriel dormir, Mariana e Henrique ficaram na varanda da casa, observando as estrelas. Você sabia que foi a primeira coisa que Gabriel me disse quando nos conhecemos? Perguntou Henrique. O quê? Ele disse que eu tinha olhos tristes igual aos seus quando você pensava no papai dele. Uma criança de 6 anos conseguiu ver que nós dois estávamos machucados e precisando de cura. Mariana sorriu. Crianças têm essa capacidade de ver o que os adultos às vezes não conseguem. E elas também têm a capacidade de curar o que está quebrado. Como Gabriel fez com você. Como vocês dois fizeram comigo, corrigiu Henrique. Você me ensinou que é possível amar novamente sem trair a memória de quem perdemos. Gabriel me ensinou que família não é apenas sobre sangue. É sobre escolhas, cuidado e amor incondicional. 3 anos se passaram desde aquela conversa na varanda. Gabriel, agora com 11 anos, havia se tornado um menino ainda mais especial. Era o melhor aluno de sua turma. Praticava judô, tocava piano e tinha uma habilidade natural para desenhar que impressionava a todos. Mas o que mais orgulhava Mariana e Henrique era o coração bondoso que o menino havia desenvolvido. Gabriel sempre se preocupava com colegas que passavam dificuldades, compartilhava seus lanches com quem não tinha e regularmente perguntava se podia ajudar outras famílias como a deles havia sido ajudada. Papai Henrique, disse Gabriel numa manhã de domingo. Você lembra de quando vocês me encontraram perdido no escritório? Claro que lembro. Como poderia esquecer? Eu estava pensando, talvez não foi por acaso que eu me perdi. Talvez eu precisava me perder para encontrar vocês. Henrique ficou emocionado com a reflexão do menino. O que te fez pensar nisso? Na escola tem uma menina, que a mãe dela trabalha igual a mamãe trabalhava. Elas estão passando dificuldade. Eu pensei que talvez a gente pudesse ajudar. Mariana, que estava ouvindo a conversa da cozinha, se juntou a eles na sala. Que tipo de ajuda, meu amor? A mãe dela trabalha em 3 empregos diferentes e mesmo assim não consegue pagar todas as contas. A menina às vezes vem para a escola sem lanche e eu divido o meu com ela. Henrique e Mariana se entreolharam. O menino havia herdado o coração bondoso da mãe e a capacidade de ação do pai adotivo. O que você acha que podemos fazer? Que o perguntou Henrique. Talvez vocês possam dar um emprego melhor para a mãe dela? Igual você fez com a mamãe? Foi assim que nasceu a Fundação Gabriel Almeida Santos, uma organização criada para ajudar mães solteiras em situação de vulnerabilidade social. A fundação oferecia não apenas empregos dignos, mas também cursos profissionalizantes, creche para os filhos, apoio psicológico e até mesmo auxílio jurídico quando necessário. Gabriel insistiu que seu nome estivesse na fundação porque, segundo ele, foi ideia minha, então tenho que assumir a responsabilidade. A primeira beneficiária da fundação foi justamente a mãe da coleguinha de Gabriel, Dona Sandra, que trabalhava como diarista sem carteira assinada e ainda fazia faxinas noturnas para complementar a renda. Foi contratada como supervisora de limpeza na empresa de Henrique, com salário digno, benefícios completos e horário que permitia cuidar da filha. A transformação na vida de Sandra e da pequena Isabela foi tão impactante quanto havia sido na vida de Mariana e Gabriel anos antes. Isabela, que antes chegava à escola triste e desnutrida, se tornou uma criança alegre e saudável. Sandra, que vivia em constante desespero, tentando equilibrar múltiplos empregos, agora tinha estabilidade e dignidade. Vocês salvaram nossas vidas, disse Sandra para Mariana numa das reuniões da fundação. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, respondeu Mariana. Apenas repasse essa bondade adiante quando puder. E foi exatamente isso que aconteceu. Sandra se tornou uma das voluntárias mais ativas da fundação, ajudando a identificar outras mães em situação de risco e oferecendo apoio emocional baseado na própria experiência. 5 anos depois da criação da fundação, mais de 200 famílias já haviam sido beneficiadas. Muitas das crianças atendidas
desenvolveram uma amizade especial com Gabriel, que se tornou uma espécie de irmão mais velho para todas elas. Em seu 16º aniversário, Gabriel fez um pedido especial. Queria visitar a antiga casa onde morou com a mãe antes do casamento dela com Henrique. "Por que você quer ir lá, meu amor?" perguntou Mariana, curiosa. "Quero lembrar de onde viemos. Quero ver se ainda consigo sentir como era ser pobre, para nunca esquecer de ajudar quem ainda é." A maturidade de Gabriel com apenas 16 anos impressionava a todos. Henrique e Mariana o acompanharam até o antigo bairro, que havia melhorado consideravelmente ao longo dos anos, mas ainda mantinha as características de simplicidade. Eles pararam em frente ao prédio onde Mariana e Gabriel haviam morado. O apartamento agora estava ocupado por outra família, mas o síndico reconheceu Mariana e permitiu que eles visitassem o local. "É muito pequeno", comentou Gabriel, olhando ao redor do apartamento que havia sido seu lar nos primeiros 6 anos de vida. "Era o que podíamos pagar na época", explicou Mariana. "Não estou criticando, mamãe. Estou impressionado. Como você conseguiu me criar tão bem num espaço tão pequeno?" "Com muito amor", respondeu ela simplesmente. Gabriel caminhou pelo apartamento tocando nas paredes, lembrando-se vagamente de alguns detalhes. Quando chegou ao pequeno quarto onde dormia com a mãe, ficou em silêncio por alguns minutos. "O que você está pensando?" perguntou Henrique. "Estou pensando que foi aqui que aprendi o que é amor de verdade. Mamãe dividia comigo tudo o que tinha, até quando não tinha quase nada. Ela me dava o melhor pedaço da comida, o lado mais quentinho da cama, e guardava para si as preocupações e o medo." Mariana ficou emocionada com as palavras do filho, "E estou pensando também", continuou Gabriel, "que se não tivéssemos passado por essas dificuldades, talvez eu não tivesse desenvolvido a vontade de ajudar os outros. Talvez a gente precise passar por algumas dificuldades para entender o valor da bondade." No caminho de volta para casa, Gabriel fez outro pedido. "Posso fazer um discurso na próxima reunião da fundação?" "Claro", disse Henrique. "Sobre o que você quer falar?" "Sobre como as dificuldades podem ser transformadoras quando enfrentadas com amor e dignidade." Uma semana depois, na reunião mensal da Fundação Gabriel Almeida Santos, o jovem subiu ao pequeno palco montado no auditório da empresa. Diante de mais de 100 pessoas, funcionários, beneficiários da fundação, voluntários e convidados, Gabriel fez um dos discursos mais emocionantes que qualquer um dos presentes já havia ouvido. "Meu nome é Gabriel, e há 10 anos eu era uma criança pobre que morava num apartamento pequeno com minha mãe viúva. Hoje eu moro numa casa grande, estudo numa escola particular excelente e tenho todas as oportunidades que uma criança pode sonhar." O auditório estava em silêncio absoluto, mas eu não estou aqui para falar sobre como minha vida mudou. Estou aqui para falar sobre o que não mudou. O amor da minha mãe, que sempre foi o mesmo, independente de onde morávamos ou quanto dinheiro tínhamos, e a importância de lembrarmos de onde viemos. Gabriel pausou e olhou para Mariana e Henrique na primeira fileira. "Minha mãe me ensinou que dignidade não tem preço, que mesmo quando temos pouco, podemos manter a cabeça erguida se estivermos fazendo o melhor que podemos. E meu pai Henrique me ensinou que quem tem mais tem a responsabilidade de ajudar quem tem menos." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de várias pessoas no auditório. Todas as famílias que esta fundação já ajudou tinham uma coisa em comum. Elas não desistiram de lutar. Como minha mãe não desistiu quando teve que me levar escondido para o trabalho. Como ela não desistiu quando foi humilhada publicamente. Como ela não desistiu dos seus sonhos de ser professora. Gabriel se virou para o público. "E vocês também não devem desistir. As dificuldades são temporárias, mas a força que desenvolvemos para superá-las é eterna. O amor que recebemos e damos é eterno. E a bondade que escolhemos praticar é eterna." O discurso terminou com uma salva de palmas que durou vários minutos. Não havia um olho seco no auditório. Após a reunião, uma das beneficiárias da fundação se aproximou de Gabriel. Era uma mulher jovem com uma menina pequena no colo. "Gabriel, obrigada pelo que você disse. Tem dias que eu penso em desistir, sabe? Mas ouvindo você falar, eu lembrei que minha filha precisa de uma mãe forte, igual sua mãe foi para você." Gabriel sorriu. "Sua filha já tem uma mãe forte. Você só precisa acreditar nisso.
Naquela noite, em casa, a família se reuniu na sala como era costume. Gabriel estava fazendo o dever de casa, Mariana corrigindo provas de seus alunos e Henrique revisando alguns contratos importantes. Era uma cena de tranquilidade doméstica que ainda emocionava Henrique todas as noites. Gabriel, disse ele sem levantar os olhos dos papéis, você sabia que hoje foi um dos dias mais orgulhosos da minha vida? Por quê, papai? Porque eu vi o homem incrível que você está se tornando. Vi sua compaixão, sua maturidade, sua capacidade de inspirar outras pessoas. E pensei, este menino vai mudar o mundo. Gabriel corou. Eu só falei o que sentia no coração. Exatamente. E é isso que torna suas palavras tão poderosas. Mariana levantou os olhos das provas e olhou para os dois homens de sua vida. Vocês sabem o que eu penso quando vejo vocês dois conversando assim? O quê? Perguntaram os dois em uníssono. Penso em como Deus é perfeito nos seus planos. Ele sabia que Gabriel precisava de um pai como Henrique, que Henrique precisava de um filho como Gabriel, e que eu precisava de vocês dois para me tornar completa. Gabriel se levantou da mesa onde fazia o dever e foi abraçar os pais. Eu também penso nisso. Penso que talvez o primeiro papai esteja orgulhoso da família que a gente formou. Foi a primeira vez em anos que Gabriel mencionou o pai biológico de forma espontânea. Henrique ficou emocionado, pois sabia que isso significava que o menino estava completamente em paz com sua história. Tenho certeza de que ele está, disse Henrique. E tenho certeza de que ele está grato por eu poder cuidar de vocês dois. 10 anos se passaram, desde aquele momento íntimo na sala de casa. Gabriel, agora com 26 anos, havia se formado em Direito e trabalhava no escritório de Henrique, mas sua especialidade era Direito Social. Ele defendia famílias em situação de vulnerabilidade, muitas delas encaminhadas pela própria fundação. Mariana, aos 48 anos, havia se tornado uma das pedagogas mais respeitadas da cidade e dirigia uma escola modelo que atendia tanto crianças de famílias abastadas quanto beneficiários de programas sociais. Henrique, aos 54 anos, havia transformado completamente não apenas sua vida pessoal, mas também seus negócios. Metade de suas empresas eram voltadas para projetos sociais, e ele havia se tornado um dos filantropistas mais ativos do país. A Fundação Gabriel Almeida Santos já havia ajudado mais de 1.000 famílias e se tornado referência nacional em programas de assistência social integrada. Em uma manhã de domingo, a família estava reunida no jardim de casa quando Gabriel fez um anúncio especial. Pai, mãe, eu preciso contar uma coisa para vocês. O tom sério do filho chamou a atenção dos dois. Eu vou me casar. Mariana gritou de alegria. Com a Fernanda? Gabriel sorriu. Fernanda era uma psicóloga que trabalhava na fundação e com quem ele namorava há 3 anos. Era uma moça doce, inteligente e que compartilhava dos mesmos valores de Gabriel. Sim, com a Fernanda. Mas há mais uma coisa. O quê? Perguntou Henrique, curioso. Nós queremos nos casar aqui em casa, no jardim. E nós queremos que todas as famílias que a Fundação já ajudou sejam convidadas para a festa. Henrique e Mariana se entreolharam. Era uma ideia linda e completamente dentro do caráter de Gabriel. Vai ser uma festa enorme, disse Mariana. Exatamente como deve ser, respondeu Gabriel. Nossa família sempre foi grande, só que agora ela vai ficar oficial. O casamento de Gabriel e Fernanda aconteceu 6 meses depois e foi realmente grandioso. Mais de 2.000 pessoas compareceram, desde empresários importantes até famílias humildes que haviam sido beneficiadas pela fundação ao longo dos anos. O jardim da casa foi transformado num salão de festas a céu aberto, com várias barracas de comida, uma grande pista de dança e um palco onde várias bandas se apresentaram. Mas o momento mais emocionante foi durante a cerimônia, quando Gabriel fez seus votos. Fernanda, eu aprendi o que é amor verdadeiro, observando meus pais. Aprendi que amar é cuidar, é proteger, é estar presente nos momentos difíceis e dividir as alegrias dos momentos bons. Ele se virou para Henrique e Mariana, que estavam na primeira fileira. Mãe, obrigado por me ensinar que força não é não sentir medo, mas sim seguir em frente mesmo com medo. Pai Henrique,
Obrigado por me ensinar que sucesso não é quanto dinheiro você tem, mas quantas vidas você consegue tocar positivamente. Toda a multidão estava emocionada, e a todos vocês, disse Gabriel dirigindo-se aos convidados. Obrigado por fazerem parte desta família gigante que construímos juntos. Vocês são a prova de que amor multiplica quando é dividido. Após a cerimônia, durante a festa, uma das primeiras beneficiárias da fundação se aproximou de Mariana. Era Sandra, agora uma mulher próspera que havia aberto sua própria empresa de limpeza e empregava outras mulheres em situação similar à que ela havia vivido. Mariana, eu queria te dizer uma coisa que nunca disse. O que é, Sandra? Naquele dia que vocês me ajudaram, eu estava pensando em desistir de tudo. Estava pensando em entregar minha filha para a adoção porque achava que não conseguiria criá-la direito. Mariana ficou chocada. Sandra, mas quando vi sua história, quando vi como você tinha lutado pelo Gabriel mesmo nas piores circunstâncias, eu entendi que eu também podia lutar. Você me salvou sem nem saber. As duas mulheres se abraçaram, chorando. E hoje, continuou Sandra, minha Isabela está na faculdade de medicina, bolsista integral. E tudo começou naquele dia que vocês nos estenderam a mão. Isabela, agora uma jovem de 20 anos, se aproximou das duas mães. Tia Mariana, eu também quero te dizer obrigada. Quando eu me formar, quero trabalhar na fundação. Quero ajudar outras crianças como vocês me ajudaram. Mariana estava tão emocionada que mal conseguia falar. Isabela, você já nos ajuda só por existir. Só por ser a prova de que vale a pena acreditar nas pessoas. A festa continuou até tarde da noite. Quando finalmente todos os convidados foram embora, a família se reuniu na varanda da casa, exausta, mas feliz. Foi o casamento mais bonito que já vi, disse Fernanda, ainda em seu vestido de noiva. Foi o casamento dos meus sonhos, concordou Gabriel, cercado por todas as pessoas que amamos. Henrique olhou ao redor. Para Mariana, sua esposa amada. Para Gabriel, o filho que ganhara de presente. Para Fernanda, que agora também era sua filha, e pensou em todas as vidas que haviam sido tocadas pela jornada deles. Vocês sabem o que eu estava pensando durante a festa? Perguntou Henrique. O quê? Questionaram os três em coro. Estava pensando naquele dia, há 17 anos, quando Gabriel se perdeu nos corredores do escritório e mudou nossas vidas para sempre. Se alguém me dissesse naquela época que aquele encontro casual resultaria em tudo isso, nossa família, a fundação, todas essas vidas transformadas, eu jamais acreditaria. Gabriel sorriu. Eu me lembro daquele dia. Eu estava com tanto medo, perdido naqueles corredores enormes, mas quando vi você saindo do elevador, senti que podia confiar. E eu, disse Henrique, estava tão fechado para o mundo que quase nem parei para conversar com você. Por pouco não perdi a chance da minha vida. Mariana pegou a mão do marido. Mas você parou. Você escolheu ser gentil com uma criança perdida. E essa escolha mudou tudo. Fernanda, que conhecia a história da família, mas nunca havia ouvido os detalhes daquela forma, ficou emocionada. É incrível como um momento pode mudar tudo. Não foi apenas um momento, corrigiu Gabriel. Foi uma sequência de escolhas. Mamãe escolheu me levar para o trabalho em vez de faltar. Eu escolhi sair do esconderijo, mesmo sabendo que poderia causar problemas. Papai Henrique escolheu ser gentil comigo. E depois, ele escolheu investigar a verdade em vez de simplesmente aceitar as acusações da Carla. E você, disse Henrique para Mariana, escolheu aceitar minha ajuda mesmo quando era difícil para seu orgulho. Escolheu confiar em mim. Todas essas escolhas, continuou Gabriel, foram movidas pelo amor. Amor da minha mãe por mim. Amor que vocês dois desenvolveram um pelo outro. E depois o amor que todos nós passamos a ter por essa grande família que formamos. 2 anos após o casamento de Gabriel, a família recebeu uma notícia que trouxe ainda mais alegria. Fernanda estava grávida. Gabriel seria pai. E Henrique e Mariana seriam avós. Uma menina, anunciou Gabriel radiante após voltarem da consulta médica. Vamos chamá-la de Esperança. Esperança? Perguntou Mariana, surpresa com a escolha do nome. Sim, porque foi isso que vocês me ensinaram a ter sempre, mesmo nos momentos mais difíceis. E é isso que quero ensinar para minha filha. Henrique ficou emocionado. Esperança Almeida Santos. É perfeito.
Quando a pequena Esperança nasceu, trouxe consigo uma energia renovada para toda a família. Gabriel se revelou um pai tão dedicado quanto Mariana havia sido, e Henrique descobriu a alegria de ser avô. Ela tem os olhos da bisavó, disse Dona Rosa, a antiga secretária que havia se tornado como uma avó para Gabriel, e agora era trisavó honorary de Esperança. A chegada da bebê também inspirou uma nova fase da fundação. Gabriel e Fernanda criaram um programa específico para mães adolescentes, oferecendo não apenas apoio material, mas também emocional e educacional. Muitas dessas meninas são rejeitadas pelas famílias, explicava Fernanda durante uma apresentação do projeto. Elas precisam saber que ainda têm futuro, que ainda podem realizar seus sonhos. Uma das primeiras beneficiárias desse programa foi Letícia, uma jovem de 16 anos que havia engravidado e sido expulsa de casa pelos pais. A fundação não apenas ofereceu moradia e sustento para ela, mas também possibilitou que continuasse seus estudos através de aulas particulares. Eu achava que minha vida tinha acabado, disse Letícia durante uma reunião da fundação, com seu bebê no colo. Mas vocês me mostraram que ela estava apenas começando de uma forma diferente. Gabriel, segurando Esperança nos braços, ouvia o depoimento com lágrimas nos olhos. Letícia, você sabe por que decidimos criar esse programa? Por quê? Porque minha mãe também foi uma jovem mãe, que precisou lutar sozinha por um tempo. A diferença é que ela teve sorte de encontrar pessoas que a ajudaram. Queremos que todas tenham essa mesma sorte. Mariana, que estava na plateia, ficou surpresa. Gabriel nunca havia feito essa conexão antes. Minha mãe tinha 22 anos quando meu pai morreu, continuou Gabriel. Ela poderia ter desistido, poderia ter me entregado para outras pessoas criarem. Mas ela escolheu lutar. E hoje, 23 anos depois, olhem onde chegamos. O depoimento de Gabriel inspirou outros jovens pais presentes na reunião. Um rapaz de 18 anos levantou a mão. Gabriel, eu queria saber, como você faz para ser um bom pai? Eu tenho medo de não conseguir. Gabriel sorriu. Eu aprendi observando minha mãe e meu pai, que aprendi que ser um bom pai não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente, sobre amar incondicionalmente e sobre sempre tentar dar o melhor que você tem. Mas e quando o melhor que temos não parece suficiente? Aí você lembra que amor multiplica recursos, respondeu Gabriel. Quando você ama de verdade, você encontra forças que nem sabia que tinha. E quando você precisa de ajuda, aprende a aceitar sem vergonha, porque aceitar ajuda também é um ato de amor pelos seus filhos. Após a reunião, Henrique se aproximou de Gabriel. Filho, você está se tornando um líder incrível. Suas palavras tocaram muitas pessoas hoje. Eu só compartilhei o que aprendi com vocês, e é exatamente isso que torna suas palavras tão poderosas. Elas vêm da experiência vivida, não de teorias abstratas. Vida, não de teorias abstratas. 5 anos se passaram desde o nascimento de Esperança. A menina cresceu cercada de amor e atenção, desenvolvendo uma personalidade alegre e curiosa, muito parecida com a que Gabriel tinha na mesma idade. Um dia, brincando no jardim de casa com o avô Henrique, ela fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Vovô, por que você e a vovó não têm filhos? Henrique ficou sem saber como explicar, para uma criança de 5 anos, a complexidade da situação. Bem, minha pequena, vovô e vovó se conheceram quando seu papai já era grande, mas nós ganhamos ele como presente. Como presente? Sim, às vezes Deus faz assim. Ele junta pessoas que precisam umas das outras e forma famílias especiais. Esperança ficou pensativa por um momento. Então vocês escolheram ser família? Exatamente. Isso é ainda mais bonito do que nascer na mesma família, disse ela com a sinceridade das crianças. Porque quando você nasce, você não pode escolher. Mas quando você escolhe, é porque você realmente quer. As palavras da neta deixaram Henrique profundamente emocionado. Mesmo tão pequena, Esperança havia captado a essência do que tornava aquela família tão especial. Naquela noite, Henrique contou a conversa para Mariana e Gabriel. Ela está certa, disse Gabriel. Nós somos uma família escolhida. E talvez isso seja realmente mais forte do que laços de sangue. Com certeza é, concordou Mariana, porque foi construída com base no amor, não na obrigação.
Aos 60 anos, Henrique decidiu se aposentar da gestão ativa de seus negócios, passando a maior parte das responsabilidades para Gabriel. Ele queria dedicar mais tempo à fundação e principalmente à família. Você tem certeza? Perguntou Gabriel. Ainda é cedo para se aposentar. Tenho certeza absoluta. Passei os primeiros 35 anos da minha vida construindo riqueza material. Quero passar os próximos 35 construindo riqueza emocional e social. A decisão de Henrique permitiu que ele vivesse momentos preciosos com esperança que talvez perdesse se continuasse focado apenas no trabalho. Ele a levava para a escola todos os dias, a ajudava com o dever de casa e sempre estava disponível para ouvir suas histórias e descobertas. Vovô, disse Esperança um dia, na escola tem uma menina que não tem papai. Ela fica triste às vezes. E o que você faz quando ela fica triste? Eu falo que ela pode emprestar você de vez em quando. Você pode ser vovô dela também? Henrique sorriu. A bondade da neta era um reflexo direto da educação que havia recebido de Gabriel e Fernanda, que, por sua vez, refletia os valores que Mariana havia transmitido. Claro que posso, minha pequena. Sempre há espaço no coração para mais uma pessoa. Foi assim que Henrique se tornou vovô emprestado, de várias crianças da escola de Esperança. Algumas vinham de famílias desestruturadas, outras eram filhas de mães solteiras, e outras simplesmente não tinham avós presentes em suas vidas. Todos os fins de semana, a casa da família Almeida Santos se transformava numa pequena festa, com várias crianças brincando no jardim sob o cuidado amoroso do vovô Henrique. Nossa casa virou um parque de diversões, brincou Mariana com o marido. E você está incomodada? A perguntou ele, sabendo que a resposta seria não. Pelo contrário, estou amando. Sempre quis ter uma casa cheia de crianças. Gabriel observava os pais com admiração. Vocês nunca param de surpreender. Sempre encontram uma forma nova de espalhar amor. Não somos nós que espalhamos, corrigiu Henrique. Nós apenas canalizamos o amor que recebemos de vocês e devolvemos para o mundo. Em uma tarde de domingo, enquanto observava Esperança brincar com suas irmãs emprestadas no jardim, Mariana refletiu sobre a jornada incrível que sua vida havia tomado. 25 anos antes, ela era uma jovem viúva desesperada, tentando equilibrar a criação do filho com a necessidade de trabalhar. Hoje era uma educadora respeitada, esposa amada, mãe orgulhosa, avó dedicada, e parte de uma família que havia impactado centenas de outras famílias. Em que você está pensando? Perguntou Henrique, sentando ao seu lado na varanda. Estava pensando que se alguém me dissesse, naquele dia que levei Gabriel escondido para o trabalho, que um dia eu estaria aqui, nesta casa linda casada com você, vendo nossa neta brincar no jardim, eu pensaria que a pessoa estava louca. Henrique riu. E se alguém me dissesse que um menino perdido nos corredores do meu prédio me ensinaria o verdadeiro significado da vida, eu também acharia loucura. O destino é engraçado, não é? Eu não acredito mais em destino, disse Henrique pensativamente. Não? Não. Eu acredito em escolhas. Acredito que cada momento da nossa vida nos apresenta escolhas, e são essas escolhas que determinam nosso futuro. E quais foram as escolhas mais importantes da sua vida? Henrique ficou em silêncio por um momento, pensando. A primeira foi decidir parar para conversar com Gabriel naquele dia, em vez de simplesmente chamar a segurança. A segunda foi decidir investigar a verdade sobre vocês, em vez de aceitar as acusações da Carla. A terceira foi decidir abrir meu coração para amar novamente. E você se arrepende de alguma dessas escolhas? Jamais. Elas me deram a vida mais rica e plena que eu poderia imaginar. Gabriel se aproximou deles carregando Esperança, que havia se cansado de brincar. Do que vocês estão conversando? Sobre escolhas, respondeu Mariana. Sobre como as escolhas certas podem mudar nossa vida completamente. E sobre como o amor sempre nos guia para as escolhas certas, acrescentou Henrique, fazendo cócegas na neta, que riu gostosamente. Esperança olhou para os três adultos com seus olhos grandes e curiosos. Vocês fazem muitas escolhas boas? Tentamos, disse Gabriel. E quando erramos, tentamos aprender e fazer melhor na próxima vez. Igual quando eu erro nas contas de matemática? Exatamente igual, riu Henrique. Vida também é uma matéria que a gente precisa estudar sempre.
Naquela noite, após colocar esperança para dormir, a família se reuniu na sala como sempre faziam. Gabriel estava trabalhando em um novo projeto da fundação. Fernanda lia um livro sobre psicologia infantil. Mariana preparava aulas para o dia seguinte e Henrique lia o jornal. Era uma cena de tranquilidade doméstica que ainda emocionava todos eles, mesmo após tantos anos juntos. Vocês sabem o que eu percebi hoje, disse Gabriel levantando os olhos do computador. O quê? Perguntaram os outros. Que nossa história não terminou. Ela continua se escrevendo todos os dias através da esperança, através de todas as famílias que ajudamos, através de cada vida que tocamos. É verdade, concordou Fernanda. Cada criança que ajudamos pode se tornar um adulto que ajudará outras crianças. É um ciclo infinito. Como ondas no lago, disse Mariana poeticamente. Você joga uma pedra e as ondas se espalham para sempre. Henrique dobrou o jornal e olhou para sua família. E pensar que tudo começou com um menino perdido nos corredores? Não, corrigiu Gabriel com um sorriso. Tudo começou com uma mãe corajosa, que fez o que precisava fazer para cuidar do filho, e um homem bondoso que escolheu estender a mão para ajudar. E continua todos os dias. Acrescentou Esperança da porta do quarto, onde havia aparecido de pijama, claramente tendo acordado. Todos riram. O que você está fazendo acordada, mocinha? Perguntou Gabriel. Eu ouvi vocês conversando e quis participar, disse ela, correndo para o colo do avô Henrique. E o que você queria falar? Perguntou ele, acomodando-a em seus braços. Queria falar que eu vou continuar a história quando eu crescer. Vou ajudar outras crianças igual vocês fazem. Tem certeza? Perguntou Fernanda. Tenho sim, porque vocês me ensinaram que quando a gente recebe amor tem que passar adiante. É como um presente que nunca acaba se você ficar dando para outras pessoas. As palavras da menina, de 5 anos, resumiram perfeitamente a filosofia que havia guiado aquela família por mais de 2 décadas, exatamente. Minha pequena, disse Henrique beijando a testa da neta, o amor é o único tesouro que cresce quando é dividido. E assim, na sala aconchegante daquela casa, que havia se tornado um porto seguro para tantas pessoas ao longo dos anos, 4 gerações se reuniram para mais uma noite de amor, carinho e planejamento de como continuar espalhando bondade pelo mundo. Do lado de fora, a cidade dormia, sem saber que ali, naquela casa simples mas cheia de amor, uma família especial continuava escrevendo uma história de transformação que havia começado com um encontro casual entre um menino perdido e um homem de coração ferido, mas que havia se multiplicado em centenas de outras histórias de esperança, coragem e amor. E essa história, como todas as histórias de amor verdadeiro, não tinha fim. Ela apenas continuava se renovando, dia após dia, escolha após escolha, coração após coração. Porque, como disse Gabriel naquela noite, enquanto embalava a filha para dormir, mesmo nos dias de maior luta, a verdade e a bondade sempre encontram uma forma de florescer. O amor transforma o que parecia impossível. E foi exatamente isso que aconteceu naquela família e continuaria acontecendo por muitas gerações vindouras. Porque essa foi a verdadeira herança que deixaram. Não apenas riqueza material, mas principalmente a certeza de que o amor sempre encontra seu caminho. Esse foi, é e sempre será. O destino do amor. Sempre será. O destino do amor.